Olá, eu sou a Maria Eduarda e hoje é dia de mais um psicometragem, A Loucura através da Narrativa Cinematográficas. E a análise da vez vai ser sobre o filme Soul, Uma Aventura com a Alma. O filme mostra a vida de Joey, que é um professor de música do ensino médio, apaixonado por jazz, cuja vida não saiu como ele esperava. Quando ele estava prestes a realizar o seu sonho, ele viaja a uma outra realidade para ajudar outra pessoa a encontrar a sua paixão. E durante essa aventura, ele descobre o verdadeiro sentido da vida. Esse longa-metragem será analisado por uma psicóloga maravilhosa, mas antes de mais nada, sigam a gente lá no Instagram, lapsme.tl, para acompanhar os próximos psicometragens e também para participar da análise através de dúvidas que vocês podem estar enviando pela nossa caixinha de perguntas nos stories, que sempre abrimos ao anunciar o filme do mês a ser analisado. Então, fiquem com a gente, porque depois da vinheta vamos começar mais um psicometragem. Hoje teremos aqui com a gente a psicóloga Rafaela. Seja muito bem-vinda. E antes de começar, a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Tá bom. Quero agradecer o convite, falar sobre filmes infantis, quer dizer, infantil, que é para adulto, né? Embora seja um desenho. É bem legal fazer essa correlação. Vou falar um pouquinho do meu trabalho. Eu sou psicóloga infantil e de adultos, sou educadora parental em disciplina positiva, trabalho com famílias desde a minha formação, né? E com crianças sempre, eu trabalhei em projeto social, somente realizando atendimento de crianças. Então, acho que vai ser bem legal a gente poder fazer essas correlações aí, olhando para o contexto da família, né? Vou falar um pouquinho, que a história conta também, embora não seja o principal recado, mas vamos lá. Para começar a nossa análise, a Rafa vai contar um pouquinho sobre a construção do filme. Vamos lá, então. Então, nós estamos falando de um filme que apresenta um sonho, né? Um professor de jazz numa escola, e ele tem um sonho, ele usa muito o que ele quer, que ele vive dessa música, né? Essa idealização, um ideal. E junto a todo esse enredo que ele vai mostrando, né, no filme, tem uma mãe com outras expectativas, né, que comemora, inclusive, quando ele recebe registro em carteira. Que maravilha, que é o sonho, né, o sonho dessa mãe. E aí ele começa ao mesmo tempo, ele recebe uma proposta, né, de tocar, que é grande, a idealização dele, o ideal de vida, aquele sonho dele, né? Então, nós temos um sonho de uma mãe e um sonho de um filho, que são diferentes. E aí, ele vai tentar, né, de todas as formas, porque acontece um inesperado nesse meio do caminho, e ele vai tentar, de todas as formas, voltar para a vida, para tentar realizar esse desejo, porque ele tem um sonho, e aí acontece todo o enredo do filme, né, nessa trajetória, onde acontece, né, muitas coisas que ele encontra, ele vai para o além vida, enfim, muitas coisas que acontecem, né? Então, pensando nesse filme, na nossa realidade, fazendo as correlações com o que a gente vivencia, é muito comum isso, né? Quando nasce uma criança, já nasce junto um ideal. Nossa, porque ele vai fazer isso, eu vou pintar o quarto de rosa ou azul, verde, enfim, né? Tem toda uma idealização de um pai, de uma mãe, de uma família, que constrói um ideal de como vai ser. Vai ser bem sucedido, vai estudar, vai, enfim, fazer muitas coisas. Vai ser companheiro ou não, como que vai ser, né? Então tem quando nasce uma criança, sempre nasce uma idealização. No filme mostra a relação dele com o pai, né? Que é uma relação que ele conhece a música. Não, vamos lá, vamos conhecer. E aí ele se encanta pela música,
né? Ele pelo jazz, ele fala, nossa, eu quero ser como essa pessoa. E muitas vezes os pais projetam ali nos filhos as idealizações, né? A vontade deles, como eu falei, quando nasce uma criança, nasce já algo involuntariamente um desejo que essa criança siga tal determinado caminho, enfim, né? E aí mostra ali também, mostra isso no filme e o quanto ele busca um sentido de existência para a vida dele, que não é exatamente o que essa mãe idealizava, porque mostra mais a relação da mãe, né? O pai, ele não mostra só o início de toda a relação dos dois, né? Mas o ideal dela, nossa, você vai ter a carteira assinada e tal. Então, e o quanto ele busca, ele fica tão obcecado, né? Ao longo do filme tem uma parte que eles falam assim, a obsessão desconecta da vida, né? Então, o quanto que ficar obcecado por algo, que um ideal de ser, de estar nesse mundo, gera uma desconexão total com o próprio sentido de existência, né? E o filme vai mostrando esse sentido dessa existência. Qual é o sentido de existir, de estar aqui, de lutar por um ideal, né? De lutar por um ideal de vida, como no caso dele, né? Eu quero viver disso, eu quero tocar numa banda. E aí, quando ele encontra esse lugar, quando ele tem essa oportunidade que ele tanto lutou, ele percebe que não é isso que o preenche totalmente, né? Não é esse o sentido real da existência. É muito bonito ao longo do filme quando fala quando ele tá com o Sr. Bigodes, né? Acho que é o Sr. Bigodes que ele vai buscar lá no navio, né? No navio. E aí ele fala assim, o Sr. Bigodes fala, vamos reconectar você com o seu corpo, né? E é muito, inclusive o que a Gestalt terapia, que é a minha abordagem de trabalho na clínica, ela traz, né? Ela preconiza muito isso, que é o que quando o cliente chega para mim, a primeira coisa quando ele chega, assim, ai, né? Se ele tá nervoso, se ele tá, nossa, que correria. Então, calma, reconecta com o seu corpo. E foi o que ele fez, né? Com ele lá no momento que ele quer, eles tentam voltar, né? Com a 22, eles tentam burlar a regra. Vamos tentar um outro caminho. E eles entram na caixa. E aí, quando chega lá, ele fala, vamos reconectar com o seu corpo. Aí começam os tambores, né? Tocar, e ele se conecta com o seu corpo. Então, é muito isso. Viver o dia a dia é um conectar-se constantemente. E a gente esquece disso, né? A gente vive o que as coisas deveriam ser, o que a gente deveria fazer, os papéis que a gente deveria cumprir, as expectativas que as pessoas têm sobre nós e que nós mesmos criamos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a frustração de Joey por não conseguir alcançar o seu sonho, que era o de ser um músico, de tocar em uma banda. Uhum. A frustração é algo muito... Primeiro que ela é algo construída, né? A criança vive frustrada, falando da relação na prática, assim, né? A criança vive frustrações e e nós aprendemos muito a ficar desconectado de tudo que a gente sente. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para eu chegar nessa sua questão. Quando uma criança cai, por exemplo, né? Caiu, e aí ela... Não foi nada. Então, a gente aprende muito, claro que no filme não mostra isso, mas eu estou tentando trazer uma correlação dessa frustração, que assim, o quanto a gente aprende a ficar desconectado com a gente mesmo, né? Então, se eu caí, me machuquei, não foi nada. Então, eu nego aquilo, eu aprendo a negar o que eu tô sentindo e passo por cima disso, né? No filme mostra muito
uma desconexão dele com o próprio sentido daquilo que ele queria, né? Ele queria realizar aquele sonho, e aí ele fica... Nossa, a frustração tanto do final quanto do desenrolar, né? Porque ele estava tão obcecado que ele não via nem novas oportunidades, né? E ele só se frustrava, mas ele, de alguma forma, do meu ponto de vista, ele não se conectou com aquilo que ele estava vivenciando, né? Ele foi seguindo. Então aí foi dando aula, foi seguindo o que a mãe queria, né? Ele tentava umas coisas, tentava outras, mas sempre muito obcecado, que é o que, né? Corrigindo, né? No momento que o bicho grilo, não o Senhor Bigode, o bicho grilo fala no filme, né? Que é ele pede que a obsessão que desconecta da vida, né? Ele vai tentando uns caminhos, aí ele vai se frustrando, mas ele vai seguindo sempre o que era o ideal da família, né? Que era dar as aulas, e ele ia seguindo a vida dele sempre muito desconectado, né? Tanto que no final a 22 mostra para ele toda a conexão que a própria vida traz, que é sentir o vento, né? Que é sentir o sabor das coisas. Então essa era a real conexão, né? E ele estava muito obcecado e ele não via mais nada além das outras coisas, né? E aí ele vivia na frustração. Faz sentido isso para vocês também? O que vocês acham? Sim, e ele ficou tão obcecado em atingir aquele objetivo, né? Que ele, quando atingiu, tipo assim, ele meio que, tipo, não foi aquele prazer de, tipo, conseguir. Uhum. Eu acho, tipo assim, consegui e agora? O que eu faço? Talvez a gente poderia até pensar uma desconexão ali também, né? No sentido de, corri, consegui e agora? Né? Qual o sentido? Né? Qual o sentido disso? É vir aqui fazer de novo? Então, muito desconectado com a própria existência dele, né? Isso acontece muito, né, na vida real. Tipo assim, as pessoas ficam procurando o objetivo e eu quero conquistar tal coisa, e quando consegue, às vezes não é aquela felicidade que ela estava esperando, né? Porque também tinha uma expectativa, né? Tinha muita coisa envolvida que estava ali desconectado daquilo, né? Com o próprio sentir, com o próprio corpo, né? Com o próprio corpo. O filme também mostra aquela interrupção repentina da vida dele, né? Que ele acaba morrendo de repente, esperando durante a realização do sonho dele. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Eu até anotei em algumas partes, isso eu trouxe teve um momento que fala assim, né, da vida, que até 22 fala, né? Ele fala para 22, isso é a vida, 22, isso é a vida, né? Andar, fazer as coisas, cumprir as coisas, isso é só a vida. E essa interrupção da vida, né, que você está trazendo, é a vida. Eu vou usar a própria frase dele. Nós não temos controle sobre nada, né? Nós não temos controle sobre a vida. Estávamos todos lindos, maravilhosos, de repente, pandemia aparece, e aí? Todo mundo tem que se refazer, né? Mudar os planos, se reorganizar. Então, nós não temos controle sobre a vida, sobre nada na nossa vida, embora a gente busque esse controle constantemente. Então, a gente está tentando controlar o tempo, a gente está tentando controlar as pessoas, os nossos sentimentos, a nossa existência, e não dá, né? E no filme mostra essa interrupção de forma bem inesperada, porque isso é o existir, não tem como. Né? Estamos aqui, de repente, como eu falei, estava vindo um tempo, né, estranho, de repente pode acabar a energia, e aí? Né? Estamos aqui todas, ok, mas a gente não tem controle sobre isso, né? Ficarmos no escuro, ou sofrer um acidente, como, né, no caso dele. Inclusive, até
quando ele retorna, né, uma dos Zés, né, que as representações lá dos Zés, fala para ele prestar mais atenção onde ele está andando. E aí é essa questão, né? A gente pode estar conectado com a gente mesmo, ter atenção, mas controlar é impossível, né? Controlar não dá. A gente pode dizer que ele, assim, por ele ter ficado tão obcecado em conseguir o objetivo dele, e aí ele foi só vivendo a vida, dando aula, seguindo ali o que a mãe queria como um segundo plano, né? Que ele meio que esqueceu, assim, de aproveitar a vida, de aproveitar as coisas pequenas que a gente tem, que trazem felicidade também. A desconexão, você diz, a própria desconexão com ele mesmo, né? Isso. Porque daí eu volto lá na minha abordagem, inclusive, né? Que a questão de terapia fala muito disso, que é viver o aqui e agora. Quando a gente fica num excesso de futuro, buscando, a gente pode até desenvolver um quadro de ansiedade, né? Você fica ansioso, o que vai vir, como que vai ser? Você fica sempre lá, você não tá aqui. E quando a gente fica também num excesso de passado, com dor, com sofrimento, a gente pode até desenvolver um quadro depressivo, né? Pode, não quer dizer que vai, né? Ou ter momentos depressivos. Então, e aí, novamente, a gente não tá aqui, no aqui e agora, né? Então, o viver o aqui e agora é, por exemplo, estar aqui com vocês e curtindo esse momento, falando, enfim, avaliando, batendo um papo e estar aqui. Se eu não estou aqui, a minha cabeça fica em outro lugar, isso vai gerar uma desconexão, né? E ele ficou desconectado, ele estava no automático. E ele também não aproveitou o que vinha, né? O papo com um amigo, né, da barbearia, que a 22 estava entregue. Ela estava ali, só ali, né, vivendo o presente. E ela pôde aproveitar melhor cada situação que para ele era algo... mas isso é só a vida, né? E ela que tinha, assim, tanto medo, né, de vir pro mundo, conseguiu aproveitar até mais do que ele que estava aqui já, né? Exatamente. E olha que interessante, né? Eu fiquei pensando, assistindo o filme, para ela lá também não tinha um sentido exatamente. Ela estava no medo, né? Porque ela precisava experimentar de uma outra forma, pelas órgãos dos sentidos mesmo, né? Real. Tanto que ela comia pizza, não é nada, caía a pizza lá, né? Então ela precisava experimentar sensorialmente, ter essa experiência. E o que o Joey tinha, ele não utilizava. Né? Realmente ele estava desconectado, né? Ele estava sempre querendo o próximo passo. E é o que acontece na vida real também, né? Tem gente que, assim, fica focado em uma coisa só, que esquece de todo o resto. E tem gente que vai aproveitando a vida e é muito mais feliz do que quem tá ali só correndo atrás de um objetivo. Exatamente. Por quê? Qual o sentido desse objetivo, né? Muitas vezes tem expectativas que nem são nossas, é de outras pessoas, é da família, né? Tem tudo isso também que é preciso compreender. Sim, e aí a gente volta naquele, de quando nasce uma criança, já gera toda uma expectativa do que ela vai ser, de como que ela vai ser, o que ela vai fazer da vida, sendo que é ela que vai decidir tudo isso depois, né? Ela. Isso. E o quanto os pais tiram da própria criança esse sentido dessa existência, assim, não sentido, essa desconexão, né? Porque é tudo aprendido, eles dizem, viu, eu não falei para você, você tem que me ouvir. Aí volta pro adulto, não pra criança, né? Não foi nada, esquece, né? Então sempre gera uma desconexão. É muito, muito difícil. Sim, e aí até na época de vestibular, né? A gente vê, tem gente que presta para um curso que nem quer só porque o pai e a mãe quer. Exato. E aí já gera um conflito interno ali na pessoa, né? Ficamos entre deveria e, né, a cobrança social, a representação social daquela escolha, né? Então tem muita coisa envolvida, né? Aqui nesse tópico que você falou, da 22,
os medos, mentores e o seu pacto. Tem um dos mentores fala assim, cada um oferece, não nessas palavras, né? Mas assim, cada um oferece o que pode. Então, por exemplo, ela vai separando as pessoas lá. Tem um momento de uma apresentação até, né? Eu sou... Tem uma pessoa bem má, assim. Mas eu sou muito feliz, eu sou muito dedicada, tem sempre a construção das personalidades, né? Então tem muito isso, muitas coisas que até os mentores lá falam. As pessoas vão já com uma carga, né, para a Terra. E é real, né? Os temperamentos. Então, cada um... isso foi bem legal. Cada um, coloquei, né? Cada um oferece ao outro o que ele tem, né? O jeito dele, as construções. E que vem também, algumas coisas são reforçadas pela própria família, né? Pelas idealizações. E aí é um outro ponto que oferece uma desconexão. Porque, veja bem, nós temos, por exemplo, usando a teoria dos temperamentos, nós temos 4 tipos de temperamentos, né? Algumas pessoas são mais fleumáticas, que são mais tranquilonas, mais calmas, e outras são mais raivosas, né? Que é o colérico e o sanguíneo. Então, muitas vezes eu tenho isso em mim, mas eu sou visto pelo outro como algo... Como ganhar rótulos, né? Porque, olha como você é raivosa, como que você é hiperativo, enfim, aí vem todos até diagnósticos, enfim, né? Que as crianças recebem muito, inclusive, nas escolas. Então, eu tenho um temperamento que eu venho pronto de algo que já vem de alguma forma já estabelecido como um certo temperamento, mas os temperamentos, eles são também construir algumas coisas, a própria família, o ambiente favorece, né? Ou inibe. E isso é uma outra coisa, né? Porque se eu venho com algo que é meu, então, por exemplo, eu sou mais ativa, né? Mais proativa, mais resolutiva, enfim, tenho mais energia. E se eu vou para uma família que é mais tranquila, nossa, isso pode ser um grande problema. E a família, o ambiente, sempre vai inibir esses comportamentos, né? Da criança. Então, é algo que me veio, que ficou para mim também quando ela separa, esse é o grupo daqueles que com determinadas características, assim, né? E a gente, sim, nasce com temperamentos, né? Com traços. E o quanto que o ambiente influencia. Fiquei pensando nisso também, não sei como é que fica para vocês, né? Sim, o ambiente escolar também vai ter esse papel, né? Porque a gente tem que ser bom em tudo, tem que ser bom em todas as coisas. E às vezes tem gente que tem habilidade em desenhar, em outra coisa, tem que ser bom em, sei lá, geografia, e a pessoa nem gosta de geografia. Exatamente. Tem a questão do questionamento, né? Qual é a missão de vida, né? No sentido da 22 era, né, o que mostra, não mostra assim, exatamente que se ela fez coisas grandiosas, por exemplo, como Gandhi, enfim, né? Mas o sentido de vida dela era experienciar mesmo a vida, né? Fiquei pensando assim, sabe, pessoas assim que só são felizes, assim, né? Só são felizes, só curte, só dá risada, que vamos para qualquer lugar, então vamos e aproveita, né? E também são julgadas, né, de alguma forma, porque ela não construiu nada na vida, né? Ela não fez nada, não fez algo grandioso, né? É como se vir para a nossa vida, nós tivéssemos que fazer coisas grandiosas. O que é uma coisa grandiosa, né? Eu acho que essa é a questão. Porque será que, por exemplo, eu vou usar a minha profissão, né? Que é um lugar que eu conheço, que é um lugar de fala. Então, se eu atendo uma pessoa, por exemplo,
e essa pessoa sai com maior sentido, mais conectada com ela mesma, por exemplo, com aquilo que ela está sentindo, será que isso não pode ser uma coisa grandiosa? Né? Ou eu preciso reunir multidões e fazer... Né? Então, acho que depende do ponto do que a própria pessoa valoriza, né, de si mesma. Muitas vezes essas pessoas que ficam, tipo, aproveitando realmente a vida são taxadas como quem não quer nada, né? Preguiçosa, que só quer curtir, porque a nossa sociedade tem muito de ter coisas. Então, tipo assim, eu tenho que estudar, fazer uma faculdade para poder ser bem sucedido e ter tal coisa. Tem que ter uma casa, um carro, tenho que ter as coisas. Senão, não é bem sucedido na sua vida, né? Exatamente. E aí, até uma fala no final, né, que ele diz assim, o Joey diz, né, a minha vida foi maravilhosa. Né, então ele tem uma percepção também do que é a vida dele, daquilo que ele construiu, né, diferente. Ele consegue mudar essa percepção. Sim. É importante falar da importância nas relações familiares, da reparação. Reparar as relações, né? O quanto que a comunicação, ela pode tanto afastar as pessoas de forma... por algo que eu falei, né? Uma pessoa entende de um jeito, como a comunicação afasta, ao mesmo tempo ela é grande potência de uma reparação, né? Então, essa palavra reparar, eu gosto muito de usar, porque ela é como se repara mesmo, né? Ela corrige, ela olha, como se eu reparasse em você, eu olho para você. E a mãe, ele naquela hora, realmente, ela olhou para ele, né? Ela olhou para aquele sonho, ela respeitou esse filho, ela não olhou para os ideais dela, né? E precisou que ele dissesse, né, ali naquele momento, o que ele sentia, a importância, que ele também evidenciasse, mostrasse essa importância para ela. Que talvez até nem ele antes acreditasse tanto, né? Mas naquele momento ele consegue dizer para essa mãe e ela fala, tá, então tá bom. E aí ela vai lá, né, assiste, enfim. O quanto que a comunicação ela é importante para as relações e essa reparação, né, dessa vivência entre os dois, né, entre os dois. Então, acho bem, bem importante sobre isso, né? E a percepção, aqui o último tópico, que é a percepção do que é viver genuinamente, que foi o que eu falei também sobre viver o aqui e agora, né? Já até me antecipei. O quanto que é importante, a importância da vida que é viver aqui e agora. Esse é o sentido maior da existência, né? Porque nós não temos controle sobre as coisas, que é como mostra lá da interrupção inesperada da vida dele, né? Então, viver, ter um sentido e permitir também para o outro a vivência. E aí eu volto nessa importância da comunicação, né? De ouvir. Tem uma frase que diz assim, né? Que o mais importante não é quem fala bonito, mas quem ouve bonito, né? Porque ouvir é muito difícil. Falar a gente fala até desconectado, sem percepção, enfim. Falar a gente fala mesmo, né? Mas ouvir o outro, ouvir o nosso corpo, antes que ele adoeça, por exemplo, né? Ouvir os nossos filhos, os nossos amigos, aquilo que ele precisa. Então, é estar realmente presente na relação com o outro no aqui e agora. E não no que deveria, não no que no futuro ou no passado, né? Esse é o presente da vida, né? Saber ouvir. Sim, até porque não adianta nada a gente falar e falar e falar se o outro não estiver disposto a escutar, né? A ouvir, a entender o que a gente está falando. E aproveitar a vida, a gente tem que dar valor aos pequenos momentos que a gente tem, assim. Não ficar buscando uma coisa grandiosa, colocando expectativa, que às vezes a gente vai se frustrar depois, né? E quem algumas pessoas sim conseguem, né, coisas grandiosas,
Mas qual o sentido dessas coisas grandiosas, né? Nós sabemos, assim, de grandes empresas, pessoas renomadas, mas que pode, né, não tem tempo para... Vive aquilo e não tem tempo para outras coisas, para as relações, para o dia a dia, sempre apressado, né? Porque a nossa sociedade é de produção, então nós precisamos produzir. Nós não precisamos sentir, né? Sentir é muito difícil e é realmente... sentir é atender muitas vezes o corpo, né? O corpo que pede um descanso, é atender o pedido, mas a sociedade está sempre apressada, então é muito difícil, né? E aí a gente volta naquilo, que a pessoa fica tão focada em uma coisa que ela se desconecta dela mesma, né? Que ela não consegue entender quando o corpo pede para parar, quando ele pede para descansar. E aí pode até gerar algumas doenças psicossomáticas, né? Exatamente. É um momento que o Joey, ele fala assim, né, para 22... Não, o Sr. Bigodes, né, ele tá no gato, e aí ele conta, não conta para minha mãe, né, no momento do filme, assim, e o quanto também assumir, que é isso que você está dizendo, né, de gerar desconexão e tal, que o quanto assumir esse desejo também de que eu preciso descansar, né, meu corpo está pedindo um descanso, porque são duas coisas, tem o poder fazer isso, claro, né, e o assumir que pode fazer isso, né, muitas pessoas têm dificuldade de dizer, de assumir, né, de contar para a mãe, ou contar para os amigos, ou contar para o companheiro, contar para as pessoas, né. Eu ouço adultos assim, pedir desculpa para o filho, mas será que eu posso fazer isso, né? Será que isso vai tirar minha autoridade, meu lugar de pai? Então, assumir as coisas é muito difícil também, né? Como no filme ele mostra, ele teve também uma dificuldade de assumir para essa mãe que ele ia fazer a apresentação, né? Enquanto enfrentar os medos, enfrentar as dificuldades, enfrentar a sociedade, enfrentar os deverias, assumir, né? Tô cansado, não tô dando conta. É muito difícil, né? A gente vê muito isso na faculdade, assim, de todo mundo parece que é uma competição para ver quem tá mais cansado. Então todo mundo tem que estudar muito, tem que conseguir nota melhor, e a gente esquece de descansar, assim, ai, nossa, faz 3 dias que eu não durmo direito. E a pessoa fala isso como se ela estivesse orgulhosa de 3 dias ela não dormir direito. Porque é uma competição gigantesca, né? E aí entra a questão de que tem que ser sofrido para valer, né? Tem isso também. Aí a gente já vai entrando em outras questões, que é isso que são crenças aprendidas, né? Muitos adultos têm a crença de que para ter algo tem que ser sofrido, né? Tem que ser difícil, torturante, sofrido, né? Você tem que ficar muitas noites sem dormir, enfim, tem isso também, né? Esse foi mais um Psicometragem com a Rafaela, psicóloga. Muito obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Aí você pode... Obrigada pelo convite, adorei o papo e um abraço para vocês. Muito obrigada, Rafaela, pela sua participação, foi maravilhoso. Obrigada. Volte mais vezes. Obrigada, beijão.